Oi pessoal, e aí, tudo bom? Na aula de hoje nós vamos até a civilização do antigo egípcio, conhecer algo bem interessante que essa cultura tem para nos mostrar, tá bom? Vamos lá? No vídeo de hoje nós iremos aprender um pouquinho mais sobre a cultura egípcia, tá bom? Vamos aprender? Então, pessoal, a civilização egípcia e a sua arte. Sabemos que a antiga civilização egípcia, ela era caracterizada pela sua religiosidade, pelos avanços técnicos e científicos na arquitetura, na escultura, na pintura, na astronomia, na medicina, na matemática. Então, assim, era um povo que tinha um conhecimento altamente avançado para a sua época. Dizem que eles são até descendentes da antiga civilização de Atlântida. Lembram a lenda daquela cidade que foi submersa? Pois é, alguns historiadores cogitam essa possibilidade, tá bom? Então, assim, eles foram arquitetos notáveis, pois construíram palácios, templos, túmulos, obeliscos, avenida, esfinges, colunatas. Então, assim, usando enormes blocos de pedra. E para isso nós temos as pirâmides como exemplo, né? As três grandes pirâmides que foram consideradas uma das 7 maravilhas do mundo antigo. E são as únicas que até hoje permanecem de pé, que são elas, a Kelpis, Kefri e Miquerinos, né? Então essas pirâmides são túmulos de faraós, né? Que dentro dessas pirâmides eram divididas como se fosse o interior de uma casa. Então dentro tinha quarto, tinha vários compartimentos. E após o corpo do faraó ou da pessoa da nobreza que eram colocada dentro de uma pirâmide, na parte central, era feito todo um processo, né? Era retirado os órgãos internos, colocados em pequenos jarros chamados canopes, certo? E eram guardados dentro de uma urna funerária. E por que eles faziam isso? Porque eles acreditavam que o morto, depois de um certo tempo, ele voltaria a viver. Então, dos motivos pelos quais eles sempre sacrificavam um escravo e um animal, né, ao lado do morto. E colocava também roupas, perfumes, joias, dinheiro, alimento. Então, tudo que uma pessoa viva usa, né, usava e usa até hoje, eles colocavam dentro do interior das pirâmides, por causa que eles acreditavam na vida após a morte, certo? Então, assim, teve um faraó que achou muito cruel sacrificar escravos. Então, ele começou a pedir que, em vez de serem assassinados escravos e animais, que fossem feitas apenas pintura nas paredes. Então é por isso que nós temos muitas pinturas egípcias no interior das pirâmides, né? E essas pinturas, ela tem algo de especial nelas, porque pinturas, eles usavam a lei da frontalidade, que eles pintavam a pessoa sempre de frente, mesmo que a pessoa desenhada estivesse de perfil, mas o tronco e os olhos estavam sempre voltados para a frente. Então isso era uma questão de religiosidade, né? Que eles achavam que dessa forma a alma da pessoa ia ficar livre, até mesmo na pintura, né? Então eu acredito que isso aí seja algo que eles trazem lá da pré-história, né?
Quando os homens também primitivos caçavam os animais, eles tinham um local específico para acertar a flecha e assim matar o animal, certo? Então, assim, o corpo dessas pessoas era mumificado, embalsamado, e a técnica era bem interessante, né? Porque eles usavam especiarias que até hoje a ciência ainda não conseguiu descobrir que tipo de material eles usavam para preservar os corpos, porque até hoje são encontradas múmias em perfeitos estado, né? Com a perfeição, com todos os dentes, cabelos, né? Em estado que até parece que a pessoa está viva, que está só dormindo ainda, né? Devido à sua técnica, que era bem avançada, tá bom? Então, o corpo da múmia era colocado em sarcófago, certo? E tinha casos que o corpo, depois de embalsamado, era colocado dentro de 3 caixões. O último caixão era feito de madeira, coberto de ouro e aplicado pedras preciosas. Então, a pintura dos egípcios, elas compõem templos, túmulos, palácios e obeliscos, né? Sempre quando eles pintavam as mulheres, eles pintavam a pele dela uma tonalidade mais clara do que a tonalidade da pele dos homens. Na escultura, os faraós acreditavam que a imagem ela ia tirar a imortalidade da alma. Então, essa imortalidade deveria ser garantida no processo de embalsamento do corpo. Mas em razão do medo de que o tempo as múmias se desfizessem, os faraós, os escribas, os sacerdotes e Deus foram esculpidos de formas monumentais. Então, portanto, o escultor egípcio, por meio de seus trabalhos, tinha o dever de manter viva a figura da pessoa que era encomendada, tá bom? Então, as estátuas eram feitas de pedras de granito, de bronze, de ouro, de cobre e de madeira. Então, esses eram os tipos de materiais que eram usados pelos egípcios para imortalizar as pessoas através das esculturas. A escrita também era bastante interessante, porque eles usavam uma técnica de códigos chamados hieróglifos, né? Então era feito um papiro, que era uma planta cuja casca se faz cestos, esteiras e até tangas para os menos favorecidos. Então arrancava-se a casca, o papiro é transformado em folhas utilizadas para escrever. E as letras do alfabeto, que são os hieróglifos, formavam um sistema de escrita feito por meio de imagens. Os egípcios, eles utilizavam centenas de sinais, né? Um desenho podia representar uma ou mais letras ou até uma palavra inteira, tá bom? Então, assim, com o tempo, depois do papiro, aí apareceu também o pergaminho, né? Que já é mais atualizado, que o pergaminho era feito do couro de um animal. E aí só depois foi que apareceu o papel que hoje nós conhecemos. Então, a arquitetura egípcia, ela é baseada na funerária, né? Então, era mastarbas, sácaras, pirâmides e apogeu. Então, e aí também não podemos deixar de falar também nas esfinges, né? Que eram importantes construções que possuíam o corpo, que elas possuíam o rosto do faraó e o corpo de um leão, e eram utilizadas para decifrar enigmas. Diz a lenda que na esfinge lá no deserto de Gizé, né, essa grande esfinge que vocês veem na imagem, só poderia adentrar o templo quem desvendassem o enigma dessa pirâmide. E um dos enigmas a pergunta era a seguinte: que animal de manhã anda com os 4 pés, aí ao meio-dia anda com 2 e à noite usa 3 pés? Então, essa era uma das perguntas do enigma da esfinge, tá bom? E os egípcios também construíram templos, e 2 templos se destacaram, que foi o templo de Luxor e o templo de Karnak, né? Foram os mais famosos. E o templo de Luxor,
ele foi bem interessante porque dois faraós construíram ele, né? Então, o faraó Amenófis III, ele construiu toda a parte interna desse templo. E já o faraó Ramsés II ficou responsável para construir a parte externa. Então, por aí vocês tiram como era grandioso essa obra. Ela permanece ainda ruínas desses templos. E eles estão localizados ao sul, né, ao sul do Cairo, às margens do rio Nilo. E os templos eram destinados a abrigar as representações dos deuses, que não eram poucos. Nós sabemos que os egípcios, eles eram um povo politeísta. Teísta é a pessoa, o povo, a nação, que ela cultua vários deuses. E os egípcios, eles cultuavam. Até o sol era considerado um deus, era o deus Ra, que segundo eles, esse deus nascia de manhã e à tarde ele morria para no outro dia renascer de novo. Isso porque nós sabemos que o sol nasce de manhã, à tardinha ele se esconde, né? E no outro dia ele nasce de novo. Então a lua era um sol, era um deus para eles, o sol. O próprio Nilo era um deus, né? Então eles eram um povo politeísta, por acreditar. Além também de Faraó ser considerado como um deus, certo? E essa foi uma pequena explanação sobre a cultura antiga do Egito. É só um pouquinho, porque nós sabemos que essa cultura ela é bastante extensa, tem bastante história. Mas vamos ficar por aqui. Eu espero que tenha ajudado vocês e até a próxima.